Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse mundo fascinante da inteligência artificial. Com a ajuda do livro Redes Neurais em Termos Simples, vamos tentar desvendar como é que essas tecnologias que já moldam tanto o nosso dia a dia realmente funcionam. E o melhor, de uma forma bem clara e direta. E olha só, tudo começa com uma preocupação. Essa citação é de mais de uma década atrás, lá em 2013, e já mostrava uma apreensão com esse império invisível dos dados que estava se formando. É o ponto de partida perfeito para a nossa análise, porque essa inquietação sobre a influência da tecnologia, nossa, hoje ela é mais relevante do que nunca. Para a gente entender a dimensão dessa preocupação, vamos começar com um conceito que é fundamental, a ideia de que os dados são basicamente a nova mina de ouro do nosso tempo. Essa analogia é muito poderosa. O autor explica que empresas como a Google cresceram de uma forma absurda porque elas começaram a coletar dados numa época em que quase ninguém viu o valor daquilo. E esses dados viraram o quê? O combustível para os modelos inteligentes que hoje direcionam tudo. Desde a propaganda que a gente vê até as notícias que chegam para a gente. Agora, vamos dar uma olhada na missão por trás dessa obra, que é basicamente a de traduzir essas ideias super complexas para todo mundo e não só para os especialistas da área, sabe? E o que eu acho mais interessante aqui é a motivação pessoal do autor. A inspiração veio de uma amiga e o objetivo ficou claro: tornar a ciência algo acessível. Ele demonstra uma certa frustração com aquele conhecimento que fica trancado numa linguagem difícil, defendendo que, poxa, com a abordagem certa, qualquer pessoa pode sim entender esses conceitos. Bom, aqui está o conceito central. Modelagem matemática pode até soar meio intimidante, mas, no fundo, é a arte de traduzir o mundo real para uma linguagem que a gente possa analisar. Pensa assim, é como criar um mapa de um território super complexo para a gente conseguir navegar por ele. E esse exemplo ilustra isso brilhantemente. Uma prova é um modelo, ela não é o aprendizado em si, certo? Ela é uma ferramenta, um modelo simplificado, que foi feito para tentar validar se o conhecimento foi de fato absorvido. É uma forma de medir algo que a gente não consegue ver diretamente. Ok, com essa ideia de modelo na cabeça, vamos agora fazer um contraste. A diferença fundamental entre simplesmente seguir uma receita de bolo e ter uma inteligência de verdade. O autor nos apresenta essa analogia do androide substituto. Pensa num sistema que só sabe seguir uma lista de instruções passo a passo, sem tirar nem pôr. Do outro lado, a gente tem um sistema inteligente, que é adaptável, que é robusto e, o mais importante de tudo, que aprende com exemplos, em vez de só executar um código que já veio pronto. E aqui fica muito claro como essa lógica rígida tem falhas. Se a lista por engano for alterada para enxugar e depois tomar banho, o que acontece? O androide vai para o trabalho molhado todo santo dia, sem questionar, porque ele não entende o contexto, ele só entende a sequência. E aqui vem o teste final para o nosso Android. Se o chuveiro quebra, o programa simplesmente para. O dia dele nunca continua, porque a tarefa tomar banho não pôde ser concluída. Ele fica travado ali. Já uma pessoa, bom, pensaria em alternativas, né? Tomar banho de caneca, ir na casa de um vizinho ou, em último caso, só ir trabalhar sem banho mesmo. Isso é adaptabilidade. Então, a gente chega num ponto crucial. Se listas rígidas não servem para criar inteligência de verdade, de onde veio a inspiração para criar sistemas realmente inteligentes? A resposta está na biologia. O segredo é a própria estrutura do nosso cérebro. Ele não funciona como uma lista de tarefas. Ele funciona como uma rede vasta e super complexa de células que estão todas interconectadas, os neurônios. Essa arquitetura de rede é a chave do poder dele. E isso aqui mostra de forma brilhante por que as redes são tão poderosas. Elas criam o que a gente chama de redundância. Se alguns neurônios morrem, a rede inteira não para de funcionar. Ela continua. Isso gera uma estabilidade e uma capacidade incrível de aprender e de se adaptar. É exatamente esse modelo que os engenheiros tentam replicar quando criam as redes neurais artificiais. Ok, agora que entendemos um pouco sobre o conceito das redes, vamos trazer isso para o nosso mundo real e ver qual é o impacto prático disso tudo nos nossos empregos. Profissões que são baseadas em tarefas repetitivas, tarefas procedurais, muito parecidas com a lista de instruções do nosso Android, essas têm uma probabilidade altíssima de serem automatizadas. São trabalhos que podem ser descritos por um conjunto bem claro de regras.
Em contrapartida, funções que exigem criatividade, resolução de problemas complexos, empatia, adaptabilidade, são exatamente as qualidades que os computadores ainda têm muita dificuldade em replicar. Por isso, a chance de serem substituídas é bem menor. O foco está naquilo que as máquinas, pelo menos por enquanto, não conseguem fazer bem. Então, o ponto crucial é que o impacto da IA vai muito além dos empregos. O autor aponta para um dilema social bem sério. Os algoritmos das redes sociais, eles são otimizados para maximizar o engajamento. E muitas vezes o que mais gera engajamento? Conteúdos extremos ou falsos, como as fake news, que acabam sendo amplificados pelo sistema. Isso tudo nos leva a uma reflexão final e muito importante sobre qual é o nosso papel nesse mundo inteligente que a gente está construindo. Essa é uma advertência bem forte do autor. A metáfora sugere que estamos usando tecnologias que são incrivelmente poderosas, com consequências que a gente nem imagina, mas sem uma compreensão de verdade de como elas funcionam ou do impacto que elas têm na sociedade. E assim, a gente termina com essa provocação. Será que a tecnologia está evoluindo mais rápido do que a nossa sabedoria para lidar com ela? Qual é a nossa responsabilidade ao usar e ao desenvolver esses sistemas? Bom, fica aí a reflexão.